Boa noite, alunos do curso ETEC Brasil, cursos técnicos em serviços públicos. Retornamos novamente com a alfabetização digital módulo 2. Eu sou a professora Jani Baena Fernandes e vocês vão estar hoje também com a professora Lucimar Weiler. Bom, o objetivo dessa videoaula é compreender o funcionamento do sistema operacional, entender as funções dos aplicativos no nosso dia a dia, entender a importância do software livre. Bom, vamos iniciar falando do sistema operacional. Então, como vocês podem observar na imagem, o sistema operacional, ele faz com que funcione os programas, o hardware, que é a parte física, o sistema de arquivos, por meio do usuário que vai estar interagindo com este sistema, com, no caso, um computador, onde vai estar fazendo um acesso, e o sistema operacional, ele gerencia programas, a parte física, que é o hardware, e o sistema de arquivos. As tarefas básicas de um sistema operacional são as seguintes: proporcionar uma interface para o usuário se comunicar com o computador, é o que costuma ser chamado de a cara do sistema operacional, que vocês devem conhecer o Windows, que é bem usado, e o Linux, que hoje também está sendo implantado em todas as escolas da rede pública, o Linux educacional. Quem estuda em escola pública, que vai até os laboratórios de informática, já teve acesso a esse sistema operacional. Antes de ter um sistema operacional, nós tínhamos uma tela totalmente preta, que se tiver algum aluno aí que é bem antigo, já teve acesso aos computadores há um tempo atrás, antes do sistema operacional, se usava o MS-DOS, que era uma tela preta, onde se digitava, né, e não tinha uma interface bonita de navegação que tem hoje. Outra tarefa básica do sistema operacional é gerenciar os dispositivos de hardware. Hardware, como eu já tinha falado em aulas anteriores para vocês, é a parte física, né, do computador. Então, ele vai gerenciar impressora, DVD, monitores, mouse. Então, também é uma tarefa do sistema operacional. Também é uma tarefa do sistema operacional gerenciar e manter os sistemas de arquivos em discos, que é o que mais se faz em um computador, né? Então, quando a gente vai lá digitar um documento, uma planilha, normalmente a gente salva numa pasta, que nós temos, no caso do Windows, nós temos a pasta Meus Documentos, no caso do Linux, nós temos a pasta Home, que são salvos os arquivos. Lá a gente pode excluir, pode renomear os arquivos, mover as pastas, e isso também é função do sistema operacional. Outra também é dar suporte a outros programas, como a planilha eletrônica, processadores de textos, slides de apresentação, que nós vamos estar vendo hoje. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os aplicativos, né, que são softwares que operam juntamente com o sistema operacional para que execute as tarefas com micro sem necessitar ser um programador. Os exemplos são os que vocês usam muito, muitas pessoas usam no trabalho, na escola, né, que são os processadores de texto, que nós temos o Word, o Writer, a planilha eletrônica, que é o Excel e o Calc, software de apresentação, que é o Impress e o PowerPoint, e sistemas de contabilidade, controle de estoque. Existem muitos programas espalhados aí nas empresas, que normalmente a gente vai no mercado, na padaria, e lá já tem um sistema implantado para ter esse controle de estoque e também de contabilidade. Os tipos de software aplicativo são vários. Nós temos de escritório, como eu já comentei, que é o processador de texto, planilha eletrônica, utilitários,
de comunicação, que é o caso da internet, o gerenciador de informação, que é o Outlook, que nós utilizamos aí para estar enviando e recebendo e-mails, informações nesse caso pessoais, tá? Os administrativos são sistemas de faturamento, de contas a pagar, folha de pagamento, controle de estoque, controle de produção e contabilidade. Então, muitas vezes, se vocês já trabalham, vão trabalhar num órgão, numa empresa, com certeza vai ter um tipo de software aplicativo que trabalha com esse tipo de serviço para administrar. Também tem o de automação comercial, que tem nas empresas aéreas e nas empresas rodoviárias, né, que fazem as reservas de passagens, e os bancos que utilizam muito também nas contas correntes. Tem de pontos de vendas, de caixas automáticos, que a gente utiliza diariamente, semanalmente, mensalmente, né, que vai ao caixa automático. Também é um sistema de automação, é um software de automação comercial. Tem o técnico científico, que faz cálculo de estruturas, planejamento e controle de projetos, pesquisas operacionais e problemas de engenharia. Temos, no caso, o AutoCAD em 2D, 3D, que trabalha com a questão da engenharia. Automação industrial, que é ativação, programação e controle de máquinas e equipamentos, calibração. O apoio educacional, que é assistência a instruções e ensino auxiliando pelo computador. Tem os especiais e científicos, que é o teleprocessamento, comunicações militares, pesquisas espaciais, pesquisas meteorológicas. E o entretenimento, né, que é criançado, os jovens gostam muito, nós também, né, que tem os jogos, músicas, também é um software, são softwares, né, aplicativos. Então, nós vamos nos ficar mais atento nessa aula ao processador de texto, à planilha de cálculo e aos slides de apresentação. O processador de texto é um software de computador mais amplamente usado, muito utilizado. Muitas pessoas logo que iniciam, né, a trabalhar com o computador ou fazer um curso básico de informática, então eles trabalham mais com esses aplicativos. E o processador de texto é o primeiro aplicativo que as pessoas começam a utilizar e ter mais prática, né? Onde vocês vão estar formatando o texto, pode estar criando tabela, editando, armazenando textos, imprimindo textos, tá? E aí até mesmo planilhas. O mercado é dominado, como eu já disse, por dois, que são o Word da Microsoft e o Writer, que eu coloquei aqui do BR Office, mas agora não se chama mais BR Office, tá? Agora é LibreOffice. Então, se vocês quiserem baixar, fazer um download pela internet do Writer, você pode fazer isso, mas você acesse o LibreOffice, o pacote LibreOffice, você pode estar baixando o Writer, o Calc, o Impress, o pacote todinho do LibreOffice com os aplicativos básicos. Então, aqui nós temos um exemplo de um editor de texto, que no caso é o Word, tá? E aqui nós temos as ferramentas básicas do Word. Eu vou estar abrindo aqui para vocês no link, para a gente estar explorando um pouquinho mais sobre esse editor de texto. Aqui vocês podem visualizar que nós temos os menus, onde você pode fazer as formatações do tipo de letra, tá? Aqui, no caso, a gente escolhe o tipo de letra que a gente quer. Vou digitar uma palavra aqui. Aula. Palavra não, né? Nome da nossa disciplina. Alfabetização Digital 2. Então, se eu selecionar, né, esse enunciado aqui, eu posso estar alterando a letra, tá? Eu posso estar alterando o tamanho, eu posso estar alterando a cor,
posso estar centralizando ou justificando, ou no caso alinhando à esquerda ou fazendo alinhamento à direita, tá? Então é que eu vou escolher conforme a estrutura do texto que eu estou desenvolvendo. Aqui também eu posso inserir tópicos, tá? Tem várias formas de inserir os tópicos, que pode ser por números, pode ser também com letras, tá? Aqui, se eu tenho uma relação de vários nomes, eu posso colocar em ordem alfabética. Se eu quiser tirar aqui o tópico, é só eu clicar aqui em nenhum, que ele já tira também, tá? Ó, clique aqui, em nenhum. Então, eu vou digitar aqui várias palavras, nomes de pessoas, para a gente colocar em ordem alfabética. Então, vou colocar aqui Carlos, Janaína, Laura, Carolina, não, vamos pegar um com D, Bruna. Então, se eu seleciono essas palavras, esses nomes, eu posso clicar aqui nessa opção e dar OK. Ele automaticamente vai para a ordem alfabética, tá? E além disso, nós temos aqui outras formas de formatação, que é colocar cor no fundo. Aqui eu posso destacar a palavra, tá? Então, eu tenho aqui várias cores que eu posso estar destacando a palavra. É só selecionar. No caso, eu seleciono, faço o destaque. Se eu quero tirar essa marcação, clique em sem cores. E aqui também eu posso copiar. Deixa eu tirar aqui, interromper real. Clico aqui, eu posso copiar aqui a palavra. Eu clico onde eu quero, eu posso colar, né? Eu venho aqui, ó, nesse ícone colar, ou eu vou digitar no teclado Ctrl V, tá? Que também tem o mesmo procedimento. Também eu posso selecionar todo o enunciado aqui e colocar ele todo em maiúsculo, clicando aqui, ou posso colocar ele todo em minúsculo, clicando aqui, ou posso colocar somente a primeira letra maiúscula, ou posso colocar todas as iniciais em maiúsculo. Então, são várias formas de formatação. É só explorar o menu que vocês têm acesso às várias formas de formatação. Lembrando que o Windows que eu estou trabalhando é o Windows 7. Já tem hoje o Windows 8, o Windows 10, então o que eu estou trabalhando é o Windows 7. É lógico que vocês vão ter algumas dificuldades assim no visual, se vocês estiverem com outro editor de texto mais atual, mas basicamente esses os menus de formatação que vocês têm, ou algo mais que pode ter numa versão mais nova, tá? Agora nós vamos trabalhar com software aplicativo, que é a planilha eletrônica, que ela é composta de colunas e linhas, usada como uma ferramenta de negócio para tomar decisão. Mostra os dados em forma de tabela ou em gráficos bem elaborados. Oferece aos usuários uma visão que eles não conseguiriam produzir prontamente por conta própria. Recalcula de maneira automática os resultados quando um número é alterado. O mercado é dominado por dois aplicativos, o Excel e o Calc. Como eu falei, o Excel é do Microsoft e o Calc do LibreOffice, tá? Que é o software livre. Então, aqui nós temos uma imagem da planilha eletrônica. Eu vou clicar aqui no link para trabalhar um pouquinho com vocês. Só um minuto que eu vou fazer o ajuste aqui para vocês visualizarem na tela. Bom, aqui nós temos o menu da planilha do Excel e ela também tem vários ícones de formatação que eu já mostrei para vocês no Word, que é o caso aqui da cor da fonte, do tamanho da fonte, do estilo da fonte,
tipo, aqui o tamanho da fonte, aqui a cor de preenchimento. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês como ela trabalha mais com números, né? Então, aqui se eu coloquei o número 49, por exemplo, e eu quero colocar ele em formato de moeda, eu posso estar utilizando, no caso, esse ícone aqui, tá? Que ele vai transformar em formato de moeda. Se eu quero diminuir a casa decimal, eu clico aqui. Se eu quero aumentar a casa decimal, eu clico aqui, tá? Então, aqui aumenta a casa decimal. Aqui trabalha com o estilo de porcentagem, então aí ele tira o estilo moeda e passa para porcentagem. Então, posso estar aqui diminuindo, aumentando a casa decimal antes, né? Porque aqui ele já estava com uma casa decimal maior, por isso que ele ficou 4.900%. Aqui eu posso trabalhar os formatos da planilha, tá? Eu posso trabalhar aqui, se eu for digitando mais números, eles vão alterando conforme o formato da planilha que eu escolhi. Aqui são o estilo das células, vocês podem estar padronizando. E aqui também tem a classificação AZ, se vocês escrevem vários nomes, vários dados que vocês querem classificar em AZ, pode estar clicando nesse ícone. Aqui tem também os botões de copiar, colar, tá? Como já foi apresentado no editor de texto. E também os de centralizar, alinhar à esquerda, à direita. E aqui nós temos também outras formas de trabalhar, que é com dados numéricos. A gente pode estar trabalhando com função, né, que é aqui, ó, vocês podem estar inserindo função, que pode estar trabalhando com média, com função condicional. Em alfabetização digital 3, nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais para trabalhar essas funções com vocês e fórmulas dentro do Excel. Agora é importante que vocês consigam trabalhar pelo menos o básico aqui, saber que essa planilha é para trabalhar mais com números, com dados, que vocês podem estar inserindo gráfico. Eu vou digitar aqui várias informações. É lógico que vocês vão fazer de forma sistematizada, colocar, por exemplo, média de alunos, ou colocar dados que vocês têm de outros dados numéricos. E aí a gente pode estar inserindo aqui um gráfico, vocês podem escolher se é de coluna, de pizza, de linha. Então aqui a gente pode estar selecionando um gráfico e o gráfico vai aparecer de acordo com os dados que foram inseridos. Então essa é a função. Aqui vocês podem estar alternando o estilo do gráfico, as cores. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para vocês visualizarem. Aqui ficou o gráfico. Então, a função do Excel é trabalhar dados, né, planilhas com números e gráficos. E a gente vai estar aprofundando em alfabetização digital 3, trabalhando funções, tá, com vocês. O software de apresentação pode produzir gráficos, mapas e tabelas e ajuda as pessoas a comparar dados e apresentar melhor um trabalho, né? Ele é dominado pelo PowerPoint e impresso do LibreOffice, do software livre. No caso, essa videoaula está sendo realizada com o software de apresentação, que é o PowerPoint. E vocês verificaram que as letras são um tamanho grande, tem imagem, tem cor. Então, procurem ficar atentos a isso. Quando forem utilizar um slide de apresentação, um software de apresentação, coloquem sempre as letras grandes, utilizem os tópicos dos assuntos que vocês vão estar expondo, para que as pessoas se sintam atraídas por aquilo que vocês estão apresentando. Aqui está a imagem, né, a foto da página inicial de um software de apresentação. E ele sempre vai ter vários layouts. Aqui foi tirado um layout onde vocês podem estar colocando um título e subtítulo. Tem outros onde vocês podem inserir imagens, gráficos, pode estar colocando cor de fundo, mudando o estilo. Então tem várias formas de formatação também.
Mas não se esqueçam que num software de apresentação não deve ser exposto todo o conteúdo, mas sim tópicos com letras grandes e de preferência com imagens e cores que chamem a atenção da pessoa que vai estar assistindo a apresentação. Aí nós temos gerenciador de banco de dados. Um exemplo grande é uma empresa que tem muitos funcionários e quer estar atualizando os dados de todos os funcionários, colocando todos. Então, muito utilizado no mercado é o Access, que é da Microsoft, e base do LibreOffice. Temos também aqui, no caso, é uma imagem da tela inicial do gerenciador de banco de dados, no caso do Microsoft, que é o Access 2007. Nós temos o gerenciador de informações pessoais, que são software que oferece as funções necessárias para controlar todas as atividades de uma vida tarefada. Dispõe de recursos como calendário, compromissos, catálogo. Nós temos como exemplo o Outlook, da Microsoft, e o Evolution, que é da LibreOffice, do software livre. Aqui está uma página inicial do assistente do Outlook. Então, se vocês quiserem fazer uma configuração, é só utilizar esse assistente que ele vai estar organizando suas informações pessoais no Outlook. Aí nós temos o software de comunicação, que permite que 2 ou mais computadores se comuniquem. E atualmente a internet é o meio mais utilizado de comunicação, tanto de indivíduos quanto de empresas. E os navegadores mais utilizados para acessar a internet são Internet Explorer, Mozilla e atualmente o Chrome, que é muito utilizado também. Então, os navegadores, eles são os meios para se acessar a internet, ler, enviar e-mail, enviar e receber arquivos, fazer vídeo, conferência e etc. Então, aqui é uma imagem para vocês dos 3 softwares mais utilizados, que no caso é Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla, que são os navegadores que fazem com que aconteça essa comunicação pela internet. Aí eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o software livre e o software proprietário. Então, a diferença que tem entre os dois é que os códigos são abertos, todos que utilizam já tem essa cultura, que é um software aberto, que pode estar contribuindo, que não tem restrição de estar desenvolvendo, de estar aprimorando. E não tem uma pessoa só que é dona, ele é de várias pessoas que podem estar colaborando para a melhoria desse software. Já o software proprietário é só uma pessoa, que é dono, domina, e ele não passa o acesso dos códigos para as outras pessoas que utilizam ele. Porém, os dois podem ser comerciais, que muitas vezes as pessoas confundem que um software livre, ele não é comercial, e o software proprietário sim. Não necessariamente. Um software livre, ele pode ter alteração nos seus dados, seus códigos, mas pode ser comercializado também, tá? Então, não confundir a questão do software livre não comercial e do software proprietário ser comercial. O software livre também pode ser comercial. Aí vamos falar um pouquinho agora da internet, que é o meio de comunicação, que é o software de comunicação que a gente já viu, Falar um pouquinho mais, que os objetivos nessa parte é conhecer a origem e a evolução da internet e conhecer ainda os principais serviços da internet. Então, o que é a internet? É uma rede formada por várias outras redes de computadores. O que é a internet? É uma infraestrutura de comunicações, cada uma com suas características e diversidades. E o que é a internet? São informações que podem ser trocadas,
a todo momento. Então a internet, ela tem todas essas características, e quem já navegou na internet, tanto no computador, como no celular, como no tablet, então sempre a gente tem acesso à internet, e cada vez está sendo mais democrático esse acesso, tanto na questão de locais públicos, como aeroportos, escolas. Então a gente está podendo, as pessoas estão sendo incluídas nessa rede, né, de informações. Os meios de comunicações para ter acesso à internet são ADSL, cabos de fibra ótica, TV a cabo, por satélite e via rádio. Então, no caso, eu que moro meio afastado do centro, lá na minha região, nós só temos acesso à internet via rádio, né, que é uma antena, parecida com aquelas antenas de TV antiga, onde a gente consegue o acesso. A questão da via rádio é que ela não é tão constante, não é igual a DSL, que é uma linha para assinante, que nós temos as empresas Oi e outras empresas que atuam, que oferecem essa linha digital assimétrica para os que são assinantes. E tem os cabos também de fibra ótica, a TV a cabo, que é as TVs digitais, e por satélite, que nós temos exemplo de um programa, no caso aqui de Campo Grande, nós temos algumas escolas públicas, né, que tem antena GSAC, que é a internet por satélite, que atende, né, um grupo, uma região, principalmente em zona rural. Então, revendo um pouquinho da aula da alfabetização digital 1, a gente trabalhou www, né, e a web, que fica rede de alcance mundial, né, que a gente traduzindo para o português é uma rede de alcance mundial. Então nós podemos dizer que a web é uma referência a todo o conteúdo que está conectado pela internet. Ela fornece as informações em forma de hipertexto, ou seja, é um sistema de documento, textos, imagens, vídeos, sons e outros, em multimídia interativa ligados por hiperlinks que são conectados na internet. Então, vamos ver um pouquinho o que é hipertexto e o que é hiperlink. O hipertexto é um documento eletrônico que apresenta informações textuais de forma não linear. Você está lendo um texto, de repente você passa o mouse, lá você vê uma mãozinha, né, o que a gente chama de link. Clica lá, você vai para uma outra informação, aí você pode retornar onde você estava, ou você pode se aprofundando naquele outro texto que você está. Então ele não é linear, você não começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Você pode ir e voltar. O hiperlink, vocês podem ter observado que quando eu estava falando do editor de texto, eu cliquei num link, que também é chamado de hiperlink ou link, onde ele foi direto para a página do editor de texto. Então eu estava num texto, numa apresentação de slide, eu cliquei no link e ele foi para outro documento. Isso nós chamamos de hiperlink, ou seja, é uma ligação que faz ligação entre páginas e documentos, arquivos e outros arquivos, imagens e arquivos, ou arquivos e imagens. Então, o hiperlink ele faz ligação entre documentos ou páginas. Aí nós temos o e-mail, que é muito utilizado na internet, que é o correio eletrônico, que a gente já tinha visto um pouquinho, que é um sistema de comunicação disponível na internet que possibilita o envio e recebimento de mensagens. Podemos anexar mensagens, arquivos, fotos, imagens, entre outros. O chat, que é o bate-papo, é uma conversação. Não sei se vocês utilizaram no Moodle do curso ETEC, mas a gente pode estar propiciando um momento para vocês estarem utilizando essa ferramenta que está disponível no Moodle.
ele possibilita a conversa entre uma ou mais pessoas em tempo real. O fórum, que todas as atividades de vocês sempre tem um fórum, onde vocês interagem com os colegas, tem os conteúdos, né? Vocês enviam mensagem, vocês podem comentar o que o professor colocou e também comentar o que o colega expôs sobre determinado assunto. E as máquinas de busca, que a gente tinha falado um pouquinho, né? Que hoje é muito utilizado o Google, né? Que tem o objetivo para procurar informação, apresentar de forma organizada, né? Na realidade, reduzir o tempo de procura das informações. Então, aqui está as referências, né, que foram retiradas das apostilas de vocês. E eu desejo a vocês uma boa aula, bons estudos e boa noite. Até a próxima.